saudação inicial, segue-se o ato penitencial. Sobre este, a instrução geral sobre o missal romano, no número 51, diz o seguinte: o sacerdote convida para o ato penitencial, que após breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Absolvição que, contudo, não possui a eficácia do sacramento da penitência. Aos domingos, particularmente no tempo pascal, em lugar do ato penitencial de costume, pode-se fazer por vezes a bênção e a aspersão da água em recordação do batismo. É bom lembrar que quem introduz o ato penitencial é o presidente da celebração. Por isso não é correto o animador introduzi-lo, porque não existe monição para esse momento que não seja aquela contida no missal romano. Então, o ato penitencial para toda a Assembleia no início da celebração, ele é uma expressão bastante recente na liturgia. Qual que é o sentido, então, desse ato penitencial? Ele não se trata de uma confissão, nem propriamente de uma celebração penitencial. Por isso, não se deve dar demasiada importância a esse momento da celebração. O que a igreja quer é colocar a Assembleia diante de Deus em atitude de pobreza. Ajudar a Assembleia a tomar consciência que tudo é graça, tudo é dom de Deus. Por sermos criaturas e filhos de Deus em Cristo, tudo o que temos e somos vem de Deus e é dom de Deus. Nosso é somente o pecado. Por isso os fiéis são convidados a essa tomada de consciência de seu estado de necessitados, de pecadores. Existem no missal 3 formas de se realizar o ato penitencial e um quarto rito mais adaptado para os domingos e tempo pascal, que é o rito da aspersão. O presidente da celebração ou a equipe de liturgia podem escolher qualquer uma delas segundo a necessidade pastoral. Nas 2 primeiras formas, depois da confissão geral dos pecados e a absolvição, segue-se o Kyrie, Senhor, tende piedade, obrigatoriamente. Na terceira fórmula, o Kyrie é inserido em evocações, então não é repetido no final novamente. Vamos então conhecer essas fórmulas e a forma de realizá-las? A primeira fórmula, ou confítel, realiza-se da seguinte maneira. O presidente da celebração inicia de mãos postas o ato penitencial com uma monição entre as 3 previstas no missal. Depois é extremamente importante que haja um momento de silêncio. O presidente da celebração, então, introduz à Assembleia a confissão com as palavras: confessemos os nossos pecados. Então, todos rezam a confissão geral. Confesso a Deus Todo-Poderoso e segue-se, conforme está aí na tela. Ao dizer minha culpa, bate-se no peito 2 vezes. Terminada a confissão, o sacerdote ele realiza a absolvição com a fórmula: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, sem erguer as mãos ou estendê-las sobre o povo. Então, reza-se ou canta-se o Kyrie eleison, e em seguida se reza ou canta-se o hino do Glória ou a oração da coleta. A segunda fórmula se realiza da seguinte maneira. O presidente da celebração inicia também de mãos postas o ato penitencial com uma monição entre as 2 previstas no missal. No início desta celebração eucarística ou de coração contrito e humilde, essa é a monição. Depois é importante que haja um momento de silêncio. O presidente da celebração, então, introduz à Assembleia a confissão geral com as palavras: tende compaixão de nosso Senhor, e a Assembleia responde e prossegue-se o diálogo, conforme aparece aí na tela. Terminada a confissão, o sacerdote realiza a absolvição com a fórmula: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, sem erguer as mãos ou estendê-las sobre o povo. Então, reza-se ou canta-se o Kyrie eleison, e em seguida se reza ou se canta o hino do Glória ou a oração da coleta, conforme a necessidade do dia. A terceira fórmula é a que permite maior liberdade
a quem preside a celebração, porque é composta por invocações litânicas de origem normalmente bíblica. No missal existem 16 invocações previstas que variam de acordo com o tempo litúrgico celebrado. O presidente da celebração inicia de mãos postas o ato penitencial com uma monição entre as duas previstas no missal. Em Jesus Cristo, o justo, ou o Senhor disse, conforme está aí na tela. Depois é importante que haja um momento de silêncio. Em seguida, o presidente da celebração, ou o ministro, o que pode incluir, por exemplo, o animador ou os cantores, introduz a oração, por exemplo, dizendo ou cantando a invocação. Senhor, que vieste salvar, e a Assembleia reza o Kyrie eleison. Isso se repete nas 3 invocações. Terminada a confissão, o sacerdote realiza a absolvição com a fórmula: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, sem erguer as mãos ou estendê-las sobre o povo. Como durante as invocações já se rezou o Kyrie eleison, nesta terceira opção de ato penitencial, ele não é rezado depois da absolvição. Terminada a absolvição, segue-se o hino do Glória ou a oração da coleta, conforme a celebração do dia. O canto ou a oração do Kyrie eleison, que segue a primeira e a segunda fórmula do ato penitencial, não tem por si um significado apenas penitencial. O termo grego Kyrios é o título dado ao Cristo vivo e ressuscitado, Senhor do tempo e da história, que concede-nos o tempo de graça. Como bem coloca o missal, os fiéis neste canto aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia. Então, essas são as 3 fórmulas do ato penitencial, e tem a 4ª fórmula que não é ato penitencial, que substitui o ato penitencial, que pode ser realizado nos domingos ou durante o tempo pascal, que é a aspersão. O rito da aspersão se encontra no missal e ele tem o seu rito próprio. O sacerdote ele faz a invocação sobre a água, tem um instante de silêncio, reza a oração de bênção da água. Então segue-se aí o rito de aspersão da Assembleia. Enquanto isso canta-se um canto, apropriado, e logo após logo após a aspersão, segue-se uma oração que conclui a aspersão, que é diferente da que conclui o ato penitencial. Então essas são as maneiras de se realizar. E essa é a importância do ato penitencial no início da celebração. Nos colocar pequenos diante de Deus e fazer com que a gente possa se reconhecer pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Limpar o nosso coração para que possamos participar da celebração da Eucaristia, possamos chegar até a mesa do Senhor. E é importante que o ato penitencial não seja demasiadamente longo, grande, é rápido, curto, justamente para poder mostrar que não é um momento de confissão, para que a gente possa confessar os nossos pecados e receber o sacramento da absolvição, receber a absolvição e o sacramento da penitência. Precisamos ir até o sacerdote e participar do sacramento da confissão, que é diferente desse ato penitencial, como a gente viu aí, Então, no nosso próximo encontro, a gente vai aprender um pouco sobre o hino do Glória e a oração da coleta. Aí nós vamos encerrar, então, essa primeira parte da missa que nós chamamos de introito, ou seja, a introdução da celebração, os ritos iniciais.